Deixa eu fazer um comentário. Da última vez eu falei sozinho e se alguém quiser fazer um comentário no meio, pode atravessar, pode mandar mensagem pelo chat, pode perguntar direto, né? É uma aula aberta e em se tratando de uma aula aberta, tá? Ele não é exatamente um diálogo, tá? Mas ele permite a discussão. Vamos colocar diferente isso, Uhum. tá? Mais gente entrando aí, Paulo, Mônica, né? Então, opa, André, admitir, Fabiana Douros. Quem não assistiu ao primeiro, ele se encontra no YouTube. Eu vou começar com uma pequena revisão para a gente poder alcançar o que a gente vai apresentar hoje, tá? Eu estou me permitindo, não é exatamente viajar na maionese, mas para quem não conhece esse aspecto da astrologia, trazer uma outra dimensão da astrologia. Eu tenho a boa notícia de dizer que eu não faço mais parte já há algum certo tempo da Regulus, e hoje, tá? Não exatamente a minha escola, mas o embrião da minha escola já foi deferido e eu só estou aguardando o CNPJ. Isso me traz uma liberdade e uma dimensão extremamente legal em termos de, obrigado, em termos de futuro, tá? Então, eu vou poder dar amplitude aos projetos que eu já tinha em mente, né? Sem precisar, de repente, ficar me escondendo da receita, que é que eu tenho feito esses anos todos, porque a Regulus não é escola, não sei se vocês sabem, mas se vocês forem consultar o CNPJ da escola, da Regulus, ela está registrada como livraria, justamente para pagar menos imposto, né? E com isso, a remuneração dos professores, mesmo que eu tivesse firma, como eu até 2018, eu tinha outra firma aberta, eu tinha a firma do meu pai, e eu não podia emitir nota, porque eles não registravam aquilo que eles recebiam por intermédio dos alunos, só aquilo que eles recebiam por intermédio das vendas dos livros, né? Então, acabou me deixando num limbo, porque a gente faz. Não se ganha mal, deixa eu dizer bem claro, não é que não se ganha horrores, tá? Não é que nem o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu não como lagosta toda semana, tá? Não estou nesse nível, mas ganha-se direitinho, dá para a gente fazer aquisições, dá para a gente ter uma vida de qualidade. Como minha esposa costuma brincar, eu vivo de ciência, falo isso com orgulho, é que eu vivo de ciência desde quando eu me formei na Escola de Marinha Mercante, porque aquilo é ciência. Então, eu vivo, sim, de ciência, né? Depois, quando eu me dediquei exclusivamente à astrologia, eu me dedico exclusivamente à astrologia desde 1992, né? Apesar de atender desde 86, eu vivo, sim, com orgulho, vivo de ciência, tá? Mas ciência, eu vou aproveitar exatamente esse paradigma. Ciência é mais do que aquilo que indicam lá o que oficialmente o pessoal diz. Né? Então, eu vou usar uma tecnologia, né? Tem um livro que chama-se, se não me engano, é o Processo de Isaías, né? O Código de Isaías, alguma coisa assim, e ele fala de uma tecnologia muito interessante, e nós vamos fazer uso dessa tecnologia formidável antes da gente começar essa apresentação. Eu vou pedir para cada um feche os seus olhos, faça um momento de recolhimento interior, aquiete seus pensamentos, aqueça seu coração, faça uma respiração profunda, completa, inalando, exalando, e vamos pedir ao Deus do nosso coração, ao Deus da nossa compreensão, que nos ilumine a todos,
que nos abençoe a todos e que o conteúdo daquilo que for discutido e apresentado aqui, ou apresentado e discutido aqui, não sirva exclusivamente para nós, mas também para o nosso cotidiano, para as relações com os nossos familiares e com as pessoas com as quais nós entramos em contato. E tenha uma finalidade bem prática para o nosso dia a dia e não apenas a expansão da nossa consciência individual. Amém. Vamos lá. Vou fazer mais uma no final, tá? Para quem não está acostumado. Tem gente aqui que me conhece, que sabe que está acostumado, e eu gosto de começar com uma precezinha. Despertar da consciência. Tá? Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre o primeiro passo, que é um passo aparentemente fácil, que é o caminho entre o ascendente e a Lua. Ele é aparentemente fácil, porque ele, em teoria, ele parece assim, tranquilo, light. Eu decido, eu faço, eu vou. E eu fiz uma comparação que esse caminho a ser percorrido é o caminho similar ao arcano da Lua do tarô. Eu uso para isso como padrão o Rider-Waite, que tem um imaginário assim formidável. E hoje o caminho que eu vou traçar é um pouquinho mais complicado. Parece simples, mas não é. Que é o caminho entre a Lua e o Sol. Quando a gente faz uma interpretação de um mapa, eu oriento os meus alunos assim direto. Primeira coisa a ser olhada, vejam se a Lua e o Sol têm aspecto entre si. Vejam como é que eles se relacionam. Primeira coisa. Porque a maior parte daquilo que vai ser interpretado no mapa depende dessa relação. Ana Maria da Costa Ribeiro, os meus alunos estão carecas de ouvir eu falando. Ela tem uma frase naquele livrinho Conhecimento da Astrologia, e é uma frase que ela repete nos cursos dela, que a Lua dá forma àquilo que o Sol cria. Então, o Sol é o criativo, né? Mas quem transforma aquilo em algo tátil, em algo materializável, quem, em termos práticos, quem vai proporcionar a sua casa própria, o seu carro novo, né? O restabelecimento da saúde de um ente querido, enfim, né? O cônjuge, nossa, eu queria um cônjuge que caia do céu, né? Um que caia do céu vai morar do lado de um lugar onde é que tem uma escola de paraquedista, quem sabe um cai ali na sua janela. Mas, enfim, qualquer coisa que você quiser e você queira muito, e seja, óbvio, merecedor, né? É a Lua, o astro, responsável por manifestar. A Lua é um ente simbólico, né? Então, mesmo que eu esteja me referindo ao astro físico, o caminho compreendido entre o astro físico Lua e o astro físico Terra, ele é preenchido por anjos, que têm exatamente esse papel, não exatamente de satisfazer as nossas vontades, mas eu vou colocar essa frase de uma forma diferente, de permitir com que as nossas vontades sejam satisfeitas. Viu como é que eu mudei? Sim, são os luminares, dos maiores e dos menores, só que eu vou colocar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Eu vou estender isso mais. Tá? Mas sim, tanto que são os luminares. Mas qual que é o foco que eu quero desenvolver aqui? Né? Aí, eu tenho um colega que não está aqui conosco hoje, né? Mas com quem de vez em quando eu faço algumas lives de magia e cabala e tarô, né? E numa dessas lives, o rapaz diz, mas eu faço trabalhos com Saturno, eu faço trabalhos com Marte. Desculpa, eu gargalho. Eu gargalho. Do mesmo jeito que eu gargalho na astrologia, quando o cara diz, não, eu preciso trabalhar o meu Urano. Eu gargalho.
Porque o cara nem trabalhou o Sol e o cara quer trabalhar Urano, Marte, que vem depois. Para a gente lembrar naquele diagrama. Aham. Tá? Então vamos lá. Vamos seguir. Só para a gente lembrar: corpo, alma, espírito. Né? Peraí, eu fui para frente ou fui para trás? Não, fui certo. Tá? As esferas de Ptolomeu. Então o cara vem trabalhar Urano, está além disso. O cara trabalhou Marte, está além disso. O cara não conseguiu nem se tornar autoconsciente. O cara frequenta terapeuta. Vai jogar búzios, ou seja lá o que for, para ter autoconhecimento. Que é o nosso propósito aqui, é autoconhecimento. Por enquanto, na nossa etapa, a gente precisa desenvolver o Sol. O Sol é o grande objetivo. Tá? Mas aí o pessoal da astrologia contemporânea, desculpa, eu gargalho com a astrologia contemporânea, e já que eu não estou na Regulus mesmo, eu posso sapatear legal. Tá? Aí a pessoa pergunta, qual é teu signo? Né? Como se isso dissesse grande coisa sobre a pessoa. Né? O Sol representa o aspecto da consciência que você precisa desenvolver nessa vida. Eu vou falar pela primeira vez, tá? O Sol representa o aspecto da consciência que você veio para desenvolver nesta vida. Então, aí tem duas consequências imediatas. A primeira delas, provavelmente, não vai ser nesta vida que você vai se tornar 100% autoconsciente. Aquela situação da Lucy, naquele filme da Lucy, né, que no final ela se torna autoconsciente, né, ela se torna una com o pai, ainda não está para nós. Então, se você é um virgem, se você é um gêmeo, se você é um aquário, é aquele aspecto que você está lá para desenvolver nesta vida. Faça bem feito. Nem se preocupe com Urano ou com qualquer outra coisa que vier depois, porque só esse Sol dá trabalho. Você, sem saber, você frequenta terapeuta, vai jogar búzios. Eu quero me autoconhecer, vai fazer mapa com astrólogo. Não é? É bem isso. Tá? Então, veja aqui nas esferas de Ptolomeu, eu quero juntar isso para a gente ter uma dimensão, a árvore da vida que eu comentei, que é o mesmo diagrama. E aqui eu juntei tudo porque eu preciso juntar agora para a gente ter esse diagrama um pouquinho mais junto. Essa seção que está no centro é uma seção da árvore da vida com as cores, são etapas. Mas o que é importante a gente perceber nesse diagrama do centro, em primeiro lugar, é que a grande maioria das pessoas tateia nessas linhas pretas. Então busca conhecer sem sair de casa, ou, falando agora para o Marcos, sem fazer uma caridade, sem fazer o bem, ou vai para um ashram. E no ashram, vai meditar, que é a outra linha preta, sem sair de casa. Então, sem sair da sua zona de conforto. Primeiro, você precisa sair da sua zona de conforto. Quando você vai para a academia, o primeiro dia que você vai, você não volta para casa todo moído? Ok, o caminho do desenvolvimento espiritual ou da autoconsciência dói. Quando você começa a andar, beber, é que a gente não se lembra, a gente era muito pequeno. Mas quantas vezes a gente cai? Mas a gente tenta, continua tentando. A gente se apoia de um lado, se apoia do outro, até conseguir ficar em pé e andar. E a gente, por que a gente insiste em desafiar a gravidade? É um absurdo a gente andar de pé. Tem coisa mais louca do que andar em pé. E a gente insiste. A forma mais fácil de você cair é estando em pé.
E você faz as coisas a pé, de pé, ereto. E a gente se acha o máximo. O ser humano é o único animal. Ele desenvolveu a inteligência a partir do momento que ele ficou ereto. Sim, é verdade. Mas foi a partir de quando ele começou a levar os maiores tombos. 4 é o número da estabilidade. Enquanto a gente estava andando com 4 patas, a gente não caía. Hoje a gente cai com 2 patas, né? Então, enquanto a gente não der um passo maior, né? É mais ou menos como você casar e continuar morando com a mãe ou ir morar com a sogra. Você não rompeu com sua zona de conforto. Você precisa sair da casca do ovo. O pinto, quando nasce, pintinho da galinha, quando nasce, ele quebra a casca do ovo para ele nascer para o mundo. Tá? Aí você vai viver esse vermelho. Esse triângulo vermelho, tá? É quando você tem a aurora da vida. Você ainda não está vendo a luz 100%, mas você já tem ela na frente de si. Tá? Esse é o grande mérito. E este é o nosso caminho. O que nós temos que fazer, o grande objetivo é percorrer essa linha vertical branca. É o grande objetivo. E é o que nós vamos estar tratando hoje. O fato do mapa natal ter um aspecto, qualquer um, entre Sol e Lua, entre os luminares, favorece uma barbaridade. Mas Tolkien, se vocês se lembram, não tem aspecto entre Lua e Sol. E ainda assim o cara foi genial. Mas é uma questão de propósitos. Mas o grande objetivo da vida é estabelecer essa conexão da Lua com o Sol e, no final das contas, se a gente imaginar que cada bolinha dessas é uma estação de metrô, uma estação de trem, né, a gente chegar nessa estação chamada Sol, que é o Sol do mapa, nesta vida. Na próxima você vai ter outro mapa, se você acreditar em reencarnação. Na próxima você vai ter outro mapa, vai ter outro Sol para desenvolver. Tá? Com raríssimas exceções, que são os santos que escolhem se vão encarnar ou não, vamos pensar assim, tá? Todos nós, pelo menos todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que a gente vai encarnar mais um montãozão de vezes, que a gente ainda está em aprendizado. Tá? Se as minhas contas estiverem certas, pelo menos mais 15 vezes para a gente poder subir um degrauzinho. Nossa. Tá? E não é aquele degrau, é um degrauzinho. Tá? Mas se a gente não fizer, não empreender essa caminhada, vai demorar mais. Então, nada mais justo do que a gente... que nem caminho de Santiago. Você vai dando uma passada, vai dando outra, vai dando outra, vai dando outra, vai dando outra. Uma hora você percorreu os 800 quilômetros. Tá? No começo, o teu pé se enche de bolha. No final, nos últimos 100 quilômetros, é uma alegria só. É essa a ideia. Tá? Se você observar esse diagrama, tem esse triângulozinho vermelho, tá? É onde, vamos pensar assim, a pessoa que está em busca, vamos chamar de buscador, a pessoa que está em busca dessa autoconsciência, é onde ela transita. Então ela tem um alvo, que é representado pelo Sol, que é a autoconsciência. Mas ela transita. Veja, mesmo se você for olhar para o diagrama do... Deixa eu botar aqui ó, o laser. Aqui, ó. Mesmo nesse diagrama, da Lua para o Sol, você ainda passa por Mercúrio e ainda passa por Vênus. Existem duas correntes, vamos assim dizer, de busca da autoconsciência. Eu não vou chamar nem de busca espiritual. E eu vou resumir de uma forma assim, bem popular. Você pode ir pelo caminho do conhece-te a ti mesmo, aí você estuda, 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 lê, lê, lê. É a árvore de Mercúrio, é o lado de Mercúrio. Enquanto você lê, eu vou usar uma linguagem atual, você obtém tecnologia. Agora, o fato de você aprenda a dirigir
em 200 lições não significa que você vai conseguir dirigir. Significa apenas que você, em tese, se você pegar um carro, você sabe como fazer aquilo andar. Tem o outro lado. Outro lado, vamos chamar assim, que é um lado mais emotivo, mais cardíaco, mais emocional, que é onde você espera ser iluminado. Então você medita, como o Buda fez, que é um dos caminhos, e medita para a sua vida e medita. Eu não sei, alguém pode me ajudar depois? Se foram 40 dias, 40 meses, 40 anos, foi um tempãozão que ele ficou meditando debaixo daquela figueira. Um dia veio a iluminação. Então, veja, também é possível chegar por aí. Os dois caminhos são possíveis. Tanto que tem linha branca partindo tanto de Mercúrio como de Vênus. Mas lembre-se, o teu objetivo não é nem Mercúrio e nem Vênus, é o Sol. O que esse diagrama representa para o Mercúrio e Vênus é que Mercúrio e Vênus são auxiliares, e auxiliares importantes, no processo da autoconsciência. Então você precisa aprender, mas você também precisa assimilar aquele conhecimento. Qualquer coisa, vai estudar para o vestibular. Você tem uma meta, Sol, vestibular, concurso público. Você lê que nem um doido ou uma doida, e depois você tem que meditar. Depois você vai tomar banho, aí vai caindo um monte de ficha. Né? Você toma banho e as fichas vão caindo, vão caindo, vão caindo. Né? Parece que limpa a caspinha do cabelo, vai toda para o ralo e o pensamento fica cristalino. Né? Então, a Vênus representa exatamente isso, é aqueles insights, aquelas iluminações que vêm. Tá? Mas, veja, tem uma linha ligando Mercúrio e Vênus, uma linha vermelha. Porque, na verdade, esse triângulo forma uma unidade. Veja quando você... arco e flecha. Eu comparo exatamente esse pedacinho a um arco e flecha. Porque você tem um alvo, que é representado pelo Sol. Só que para você esticar a flecha, você precisa do arco e da corda do arco. Só que não adianta, se você esticar pouco, a flecha vai cair na sua frente. Se você esticar muito, a flecha de repente ultrapassa. Se você não fizer uma mira correta, você vai acertar outro lugar ou não acerta nada. Você tem que saber o momento certo de soltar. Como é que você consegue isso? Treino. Como é que você faz na academia? Você treina. Como é que você faz para passar num concurso? Um monte de simulado. Eu hoje estava conversando com um piloto de aeronave, um piloto da Azul, um comandante que é super amigo meu, e ele é checador de simulador, instrutor de simulador, de Airbus 737, né? Ficou, inclusive, de me passar um vídeo de um negócio lá de CAT 3, que eu achei fantástico, né? Imagina, não sei se você sabe, mas vocês, eventualmente, vocês podem ter pousado num avião, num dia de sem visibilidade, aqui em Guarulhos, por exemplo, e o avião tinha à sua frente apenas 175 metros de visibilidade e abaixo só 50, e o comandante pousou. Isso equivale a 4 segundos de decisão. Se der alguma M, se tiver que arremeter, ele tem 4 segundos para decidir. Tá? E você vai viajar de novo de avião, se você puder. Tá? Como é que o cara faz para chegar lá? O cara treinou. E é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, com relação à espiritualidade, com relação à nossa autoconsciência, tá? A gente não levanta de manhã e não para de respirar. Para de respirar para ver. Você não toma nem consciência da sua respiração. Aí você diz, não, eu sou uma pessoa autoconsciente. Tá? Então, do mesmo jeito que você toma consciência da sua respiração, você deve tomar consciência da sua respiração, você deve tomar consciência, em primeiro lugar, dos seus atos. Para você começar a tomar consciência do que você deve ser. Então, Sol, aquilo que as revistas Capricho Contigo colocam lá,
Pessoa que nasceu no signo de. Eu vou avacalhar, tá? Nasceu no signo de Escorpião. É vingativa, possessiva, maldosa, perversa. E aí bate o martelo, não, bate o cravo ali no pobre do Escorpião. Peixes, bebe pra caramba, né? E aí avacalha. Tá? Vamos esquecer esses clichês que eles são ridículos. Tá? Mas a ideia, tá, é que estes astros, da mesma forma que eles representam coisas bem mundanas, eles simultaneamente, ao mesmo tempo, eles representam aquele atributo divino. No momento que eu falei que a consciência é um atributo divino. E o Sol, ele representa essa parte do todo. O todo é o zodíaco. São os 12 trabalhos de Hércules. Mas nesta vida, você não precisa se preocupar com os outros, pelo menos no que diz respeito à sua consciência. Com respeito à sua consciência, você precisa se preocupar em desenvolver o melhor que o seu signo solar está representando. Tá? Como é que eu faço isso? Tá? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que olhar para o teu ascendente. Quero mesmo? Estou afim? Me interessa? Ah, não, tá bom aqui onde é que eu estou. Então você não foi nem para a Lua. Não, eu quero mais. Vou sair da minha zona de conforto. Vou me familiarizar com o que tem lá fora no mundo. Eu vou eu vou atravessar a porta da casa dos meus pais para entrar numa casa nova, numa vida nova, um casamento novo. Vou reformular minha vida. Vou largar hábitos, vou largar rotinas. Tá? Isso de uma forma mundana. Mas você vai precisar de ajuda. Porque mesmo para você alugar um imóvel, se você não tiver fiador, você vai ter que recorrer a um corretor para fazer um seguro fiança. Na hora de você buscar o emprego, o teu primeiro emprego, é muito fácil se você tiver quem indica. Então veja, tudo na nossa vida humana é relacional. No plano espiritual também. Então você também precisa de um QI para você chegar lá. E o primeiro QI que você tem é teu santo anjo guardião, que ele transita nessa, vamos dizer, ele reside na esfera da Lua, mas ele transita nessa esfera, não, nesse caminho contido, tá? Entre o ascendente e a Lua, entre o reino e a Lua. O santo anjo guardião é a tua senha do Wi-Fi para você seguir adiante. É a chave do seu novo apartamento. Então é o primeiro passo. Se você não conseguiu acessar o teu santo anjo guardião, você vai fazer terapia o resto da vida e não vai adiantar. Você vai fazer confissão para o Santo Padre, rezar 15 milhões de Ave Maria e mais 15 milhões de Pai Nosso, né? E também não vai resolver. Padre, pequei. Vai ser de novo a mesma coisa. Tá? Então, e o Santo Anjo Guardião não é um caso complicado, porque o Santo Guardião está esperando que você dê a mão. Exatamente, ele está esperando que você dê a mão. A Lua dá forma àquilo que o Sol cria. Quando você quer muito uma coisa, você já está jogando essa energia para cima. Para algumas pessoas é mais fácil do que para outras, mas para todo mundo é possível. Você já está jogando essa energia. Eu quero muito chegar no meu eu interior, eu quero muito chegar na minha consciência. Santo anjo guardião me ajuda. Tá? Uma hora, como eu falei no encontro anterior, ele vai dar o nome para vocês. Deu o nome, pronto, anota, é a senha do Wi-Fi. Porque aí você vai conseguir contactá-lo sem você precisar acender um incenso, uma vela, ou seja lá o que for, não precisa nada disso. Né? Mas você vai estar no ônibus, no Uber, no metrô, na praia. E, eu preciso de uma ajuda, me dá um help. Eu não vou me lembrar agora o nome dos filósofos, eu confundo um pouco o nome dos filósofos, mas um deles tinha um daemon. E ele decidia tudo sempre conversando com um daemon.
Esse daemon nada mais é do que o santo anjo guardião. Tá? Então, esse santo anjo guardião é a primeira chave. Como é que você acessa pureza e abrindo a porta superior do coração? Tá? Então, veja, aqueçam os seus pensamentos. Essa fórmula é mágica. Porque quando você aquece os seus sentimentos, os seus pensamentos, você aquete os seus pensamentos, aqueçam os seus sentimentos. Você aproxima essa distância de 30 centímetros de um de outro, né? E você dá espaço para que o santo anjo guardião possa dialogar com você. Seu coração se transforma numa taça. Tá? O trabalho está feito? Não. É a mesma coisa que levar teu carro numa oficina. Você levou o carro na oficina. Tá? Só que tem uma diferença. O mecânico não vai fazer o trabalho para você, ele vai te ensinar a fazer. Cada dia um pouquinho. E esse é o sol. Tá? Vamos em frente. Aristóteles. Isso, exatamente. Eu não tinha certeza se era Aristóteles. Eu estou muito com Solon na cabeça, que eu tenho lido muitas coisas de Solon e eu estava com receio de falar bobagem. Obrigado. Tá? Então é a zona de conforto que eu comentei, esse é o mapa do Tolkien associado à Lua. Né? E independente de todos os significados, principalmente que a Aurora Dourada atribuiu a esse arcano da Lua, a Lua tem um significado assim muito profundo. Lembra onde é que eu coloquei a Lua aqui no... Vamos voltar um pouquinho. A Lua está nessa posição. O caminho desse arcano da Lua é esse preto. Tá? Então, ó, olha o que o Eight fez parte da Aurora Dourada. Só que o cara estava além da Aurora Dourada. E o que ele enxergou daqui? Você está vindo do ascendente, olhando para o Sol, mas você não consegue enxergar o caminho. Se for na internet e tentar ampliar a imagem, vai ver que esse caminho só vem até mais ou menos o meio da carta. Na verdade, é exatamente o centro geométrico da carta. E tem um pedaço que você não enxerga o caminho. E você precisa passar por duas colunas, que são as duas colunas da árvore da vida. Né? Essas duas colunas, uma é de Mercúrio, que nós vimos, começa em Mercúrio, e a outra coluna é a coluna que tem Vênus. Tá? E estão ali as duas vozinhas das duas dizendo, não vai, não, vai sim, não vai sim. Tá? E o escorpião está representado propositalmente, o escorpião é o animal-chave, né? Porque o signo de escorpião devia se chamar águia e não escorpião. Mas isso um dia a gente conversa a respeito. Né? O escorpião é justamente o aspecto negativo do signo de escorpião. O aspecto positivo, para quem estuda astrologia, sabe que é a águia, né? E a águia é um animal solar. Tá? É o único animal na face da Terra que consegue olhar para o Sol sem queimar a vista. Né? Então, são 4 arcanjos, cada um desses signos fixos está associado a um arcanjo, e esse arcanjo do escorpião é justamente o arcanjo da precisão, né? E o diálogo com Cristo. Né? Mas isso é a parte superior. Então, esse escorpião aqui está dizendo que ainda está a águia ainda está na fase negativa, ainda não está na condição de elevar o seu respectivo voo. Tá? Aí, vamos lá. Você saiu da sua zona de conforto, mapa do Tolkien de novo. Eu usei a mesma referência dos arcanos menores. Então, os arcanos menores para o Sol é a sexta esfera. Então, são os 6 que eu vou demonstrar daqui a pouco. Tá? As cartas 6 dos arcanos menores, a gente tem 2 muito legais. E a gente tem 2 que são mete essa boca. Tá? Eu vou discutir isso daqui a pouco.
Eu hoje, tá? Antes que o Ricardo me fale, mas Henrique, tem o véu de paroquê. Eu hoje não vou falar do véu de paroquê, porque senão é muita informação de uma vez só. Tem o véu de paroquê. Não é assim tão fácil, tá? Ainda tem mais um véuzinho para a gente ultrapassar, para a gente chegar lá. Mas como a gente tem umas 15 encarnações pela frente ainda, tá? Então, dá tempo de eu falar sobre o véu do paroquê alguma hora. Não, eu olho para os alunos e já vou imaginando as perguntas que vão fazer, tá? Então, antes que, tá? Então, são as cartas 6. Vamos observar aqui, eu deixei o mapa do Tolkien. O mapa do Tolkien foi colocado de propósito, né? Porque o mapa do Tolkien tem exatamente aquela relação, a ausência de relação entre o Sol e a Lua, né? Mesmo se você for procurar pelas dignidades maiores e as dignidades menores, você também não vai encontrar relação entre Sol e Lua. Tá? Então, ele cai naquela situação onde o diálogo, vamos assim dizer, entre a consciência esse sair, partir da zona de conforto, tá? Ou como eu costumo dizer, olhar-se no espelho e tornar-se autoconsciente, tá? Não há esse diálogo. Mesmo que ele tenha um espelho dentro de casa, é isso que acontece. Quando o Sol e Lua não formam aspecto entre si, não se constrói esse diálogo com a autoconsciência. Não quer dizer que a pessoa não possa se tornar autoconsciente. Eu falei para vocês que tinha os outros dois caminhos, o de Vênus e Mercúrio. Mas ele não é feito por esse espelhamento. Mulher tem mais chance de se tornar autoconsciente do que homem. Eu falo isso diversas vezes. Porque a mulher, ela entrou no carro ou no Uber, né? Na primeira brecha que dá, né? Se tiver no carro, ela baixa lá o espelhinho, parou o trânsito, né? Baixa o espelhinho, tá lá retocando a maquiagem, acertando, tá se vendo. Nossa, tem um cravinho aqui, ó, né? Se tá no Uber, tem um estojinho de maquiagem, que sempre tem um espelhinho, né? Já dá uma olhadinha ali. Tem o celular, né? Hoje em dia as pessoas também usam o celular para se ver, né? É até um espelho maior, é mais discreto enquanto espelho, a pessoa se olha lá para ver se está tudo bem. Então, a mulher tem mais chance de ser autoconsciente do que o homem, porque o homem, ele chega de manhã, toma aquela chuveirada, faz a barba, escova o dente, fez a barba, ele só vai se olhar no espelho de novo no dia seguinte, tá? Ele não dá mais bola para espelho, tá? Então, a Lua ela representa esse espelho através do qual a gente se vê e a gente se olha. Tá? Eu vou aproveitar para recomendar a leitura do Denis Rudyard, Ciclos de Iluminação, onde ele fala de 8 fases. Aquelas 8 fases são justamente 8 fases de como a gente se torna autoconsciente. Se você quiser trabalhar com as 4 principais, porque ele fez exatamente isso, ele começou com as 4 principais e depois ele estendeu mais 4. Mas as 4 principais são as fases da Lua. A nova, crescente, cheia e minguante. Esses 4 tipos dão 4 maneiras diferentes de você acessar o teu sol, de você acessar a sua consciência. Então, se você estiver, por exemplo, na fase nova, você não acessa a sua consciência. Você basicamente é uma pessoa inconsciente. Dificuldade enorme de você tomar consciência de si mesmo. Você não se vê. É como se o espelho estivesse tão perto de você que você não conseguisse sequer fazer foco. Se é quarto crescente, você alterna entre o sentimento, a necessidade de você se tornar autoconsciente e o sentimento e a necessidade de você se tornar útil. Na cheia, é uma ocasião que você é autoconsciente.
E no quarto minguante é quando você já tem essa autoconsciência e você persegue um resultado ou a sua utilidade, que tipo de serviço, mas na verdade é que tipo de resultado, que tipo de produto eu posso gerar nesse mundo. Quer dizer, o que eu posso fazer com essa minha consciência? Henrique, Diga. só uma pergunta a respeito dos quartos da Lua, né? Cada um desses quartos, no momento da Lua, no momento do nascimento, ou em qualquer momento da Momento vida? do nascimento. Isso vale para o nascimento. Eu estou tratando do mapa natal. Tá? Certo. Então, você no mapa natal, com essas 4 fases, você tem como avaliar como é que essa pessoa se torna autoconsciente. Tá? É lógico que na interpretação do mapa natal, essa relação entre Sol e Lua, ela vai dizer se a pessoa é fértil, próspera, se a pessoa vai se relacionar com os outros. Tá? Quer dizer, a primeira coisa, é muito mais importante do que Urano, Netuno e aqueles outros monte de caras. Né? Hoje eu estava vendo um post do Hector Otto, que eu admiro, eu gosto dele, faz um trabalho muito bonito, mas ele fez um post sobre 7 de setembro, e ele disse para aguardar que ele ainda vai fazer uma interpretação incluindo os asteroides e os planetas que vêm depois ali do anão. Né? Eu parei de ler o post ali, né? Mas eu li a interpretação, olhei o mapa, não, honestamente não gostei muito do mapa, do ponto de vista do que a gente possa ter em termos do dia 7, não exatamente das consequências. Mas, enfim, tá? A relação Lua e Sol, se houver essa relação, a sua vida material, a sua vida espiritual, a sua relação com o terapeuta, tá? A sua relação com o profissional que está do outro lado fazendo uma leitura de tarô, uma leitura de búzios, uma leitura de runas, abrindo um Iting, ou seja o que for, né? Lendo borra de café, não sei nem mais o que mais tem. Né? Tem gente que lê dominó, né? Mas, enfim, a sua relação é facilitada. Se não tiver aspectos, essa relação é complicada. E se torna difícil, inclusive, para quem está do outro lado, fazendo a interpretação. Agora, o que acontece com o Tolkien? A gente sabe do Tolkien, pelos livros que ele escreveu, que ele, com toda certeza, tinha uma conexão com a espiritualidade extremamente forte. E essa conexão da espiritualidade, fazendo uma analogia aqui, eu vou fazer com essa carta do tarô que eu botei, as cartas 6 do tarô, elas têm uma frase-chave que vale para todas as cartas 6. As cartas 6, elas representam a ideia de dar e receber. Então, não importa, 6 de espadas, 6 de ouros, 6 de copas ou 6 de paus, todas elas têm um dar e receber dentro da natureza do naipe. E essa carta é mais do que óbvia. Essa é exatamente a carta que está associada à caridade. Eu recebi. Então, deixa eu compartilhar. Todas elas têm esse pano de fundo, de dar e receber. A gente viu que a carta da alma associada é o 9 de espadas, essa lua tem aquário e o sol está em Capricórnio. Mesmo você atribuindo as órbitas de 15 graus para o sol, de 12 graus para a lua, nenhum dos dois astros se vêem. Dá uma distância, se não me engano, de 3 graus para o sol alcançar a lua. Não alcança. Eu estou segurando aqui, mas eu vou falar, cara. Você lembra de um filme bem antigo que chamava O Feitiço de Áquila? Sim. Então, o que você está me descrevendo, porque, primeira coisa, essa relação Sol e Lua, ela é uma informação privilegiada. Pouca gente fala abertamente sobre isso. A gente pega isso daí em certas ordens, em certos lugares, em certos estudos. Você está escancarando o negócio. E o Feitiço de Áquila fala exatamente sobre essa dualidade. O Sol e a Lua nunca estão ao mesmo tempo junto, que é o caso do casal do filme.
Mas eles, vamos dizer, juntos não, mas eles formam uma relação. Tanto que, inclusive, o nosso tempo aqui, tá? O mês lunar é de 29 dias e meio, é a origem do nosso mês, e o calendário anual é o Sol. Toda a sua vida, né? Mesmo que você não saiba, porque você perdeu isso na aurora dos tempos, né? Talvez em algum momento ali, foi graças à Igreja de Roma, né? A gente perdeu esse contato com esse ciclo lunar e solar, né? Mas a Lua é filha do Sol, vamos dizer assim, né? Inclusive na Bíblia, os luminares são criados juntos, tá? Isso é um ponto importante. Deus criou os luzeiros do céu e depois vieram os planetas. Então, para efeitos, vamos assim dizer, de criação, do ponto de vista astrológico, Sol e Lua formam um par, vamos assim dizer, de quase igual hierarquia. Não é por acaso que quando você olha visualmente aqui da Terra, Sol e Lua têm o mesmo tamanho. Sim, Então veja, senão a não tinha órbita que a Lua eclipse. está próxima da gente, tá? E o Sol está lá na caixa-prego, a 8 minutos de distância é o tempo que a luz do Sol leva para chegar aqui. Mas quando você olha um eclipse, um cobre o outro. Quem falou? Eu? Pode falar. Não, era isso que eu estava lembrando, por causa da umbra e da penumbra, né, cara? O tamanho dos caras. Isso, tá? Então, não é acaso, tá? Porque é a alma que dialoga com a consciência, não é o corpo ou os sentidos. Não vai ser você pegar uma flor, sentir o aroma, ou você olhar para um espetáculo da natureza e se sentir maravilhado, né? Ou melhor, ou registrar, né? O sentimento de maravilhamento. Esse sim, esse vai para a alma. E isso dialoga com a consciência. Mas, nossa, tem cheiro de rosas. Isso não vai para a consciência. Tá? São os sentimentos ou as sensações resultantes, né, da interpretação. Isso que os 5 sentidos fazem, né? A columba está muito mais para Santo Anjo Guardião, tá? Só fazer o avestal, tá? Não entra exatamente aqui nessa relação, tá mais para o SAG. Mas a interpretação ou a mensagem que você registra das informações que você recebe por meio dos 5 sentidos que vão para a alma e que você leva ou não para a consciência. Tá? O fato de você pegar vermelho não vai para a consciência, mas a sensação, o pavor ou o conflito que um vermelho pode te inspirar, isso vai para a alma e pode ir para a consciência. Quando você não tem relação um com o outro, não quer dizer que você não possa se tornar autoconsciente, mas o processo não é tão espontâneo. Em Capricórnio, que é exatamente o que ele tem, muito menos o processo é espontâneo. Lembrando que Capricórnio é um signo de terra, frio, úmido, seco, perdão, domicílio de Saturno, que está lá em Libra, exaltado, né? E torna, vamos assim dizer, todo esse processo, vamos dizer assim, esse cara criou idiomas. Para você criar uma linguagem, você precisa conhecer a sua linguagem extremamente bem. Uma linguagem, vamos imaginar o português que derivou do latim, quantos séculos levou para ser criado? E esse cara criou, acho que umas 6 idiomas diferentes, sendo que 2 extremamente completos, e gerou os livros dele. Só que o cara era, desculpa falar agora, vou fazer uma caricatura, o cara era tão capricorniano que o cara levou 30 anos para ficar satisfeito com os manuscritos do Senhor dos Anéis. O que fez, olha, que venha minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Foi exatamente o que aconteceu com Tolkien. Os netos dele pediram, será que você não tem
uma historinha que você pode contar para a gente? E o que ele fez? Ele começou a contar as histórias do Hobbit, que resultaram no livro O Hobbit. O Hobbit é um mini Senhor dos Anéis. São as mesmas histórias do Senhor dos Anéis, só que de uma forma mais juvenil. Com isso, ele reescreveu e tornou o Senhor dos Anéis fluido. Isso, é essa história, mas principalmente o Hobbit. Tá? O filho dele fala muito do Hobbit. Né? Agora, Capricórnio é preciosista. O que acontece nessa relação? Nessa relação, aquele preciosismo que ele gerou, foi ele, Tolkien, que o fez. Ele não contou com o auxílio do Santo Anjo Guardião, porque ele não tem acesso ao Santo Anjo Guardião, uma vez que a Lua e o Sol não se relacionam. Consequentemente, por melhor místico, vamos pensar assim, ele dizia, não sou místico, sou anglicano. Ele era anglicano fervoroso. Converteu C.S. Lewis, inclusive, que era ateu. Para mim, ele era à toa, tá? Mas se dizia ateu. Né? Mas ele mesmo, ele não tinha como ter as experiências. Ele não tinha a tal da intuição, do insight. Tudo que ele produziu com a cabeça dele, ligado. Então, essa ponte, vamos assim dizer, do metafísico com o físico, que é representado pela Lua, não existe. E o Sol produziu capricornianamente aquilo que ele se propôs, que é doar. Por que ele fez as línguas? Faz as línguas porque só de barato? Não. Só para mostrar que eu sou capaz? Não. Sim, mas ele não tem, mesmo que ele acesse o Santo Anjo Guardião não dialoga com a consciência dele, porque não existe relação direta. Nem com a parte da fortuna, nem com a parte do espírito, que seriam as alternativas, nem com Mercúrio. Este Sol funciona com relação a esse aspecto de desenvolvimento da consciência totalmente à parte. Se esse Sol funcionasse, ele teria produzido O Senhor dos Anéis em 200 páginas. Como não funcionou, ele produziu em 1.200 páginas. Está sob os raios, mas não está na órbita. E o Mercúrio ainda está retrógrado, está fugindo. Foi exatamente o processo dele dissecar as palavras. 30 anos para produzir Senhor dos Anéis. Está lá no finalzinho. 15 graus, 12 graus de distância, vamos dizer assim. Quase no final. Tá? Então, a produção de Senhor dos Anéis não foi uma produção que contou com o auxílio, vamos assim dizer, do plano espiritual. É uma produção dele, é uma obra dele, é uma obra solar. Ele legou, sem sombra de dúvida, que ele produziu em um volume só, né? E o editor transformou em 3. Então o editor também estava teleguiado, porque os 3 volumes correspondem aos 3 graus iniciais de qualquer organização iniciática. Qualquer uma. Você vai para a eubiose, 3 graus iniciais correspondem àquele passeio do Frodo, Sociedade do Anel, você se associa a uma organização. O segundo volume é As Duas Torres, que é o caminho da dualidade. E o terceiro é o Retorno do Rei, né? É você tentando entrar em contato com Cristo. Maçonaria, os 3 graus da maçonaria, a mesma coisa. Né? Vou falar na ordem, os 3 graus iniciais de Atrium, mesma coisa. Na ordem martinista, é a mesma coisa. Até os nomes são iguais. Até os símbolos são iguais no martinismo. Mas não é que os símbolos do martinismo... É porque os símbolos martinistas retratam um tipo de iniciação que é muito anterior, inclusive, ao martinismo.
e que o Tolkien descreveu nos seus 3 volumes. Todas as experiências retratadas ali são experiências de um processo iniciático. Ele, como bom Capricórnio, você sabe por que o nome Capricórnio? Porque o símbolo Capricórnio, porque vem de um animal celta, né? Um mito celta, um animal que vivia metade do tempo no oceano e metade do tempo na terra. Quando ele vivia na terra, ele matava toda a plantação e muitas vezes matava a gente. E ele revirava a terra, ele arava a terra. Deixava a terra toda sulcada e pronta para ser plantada de novo. E com aquele musgo, aquele limo do corpo dele, fertilizava a terra. Esse é um mito irlandês, é um conto irlandês, né? E aí ele voltava para a água. É que nem a tal da Proserpina, né? 6 meses lá no Hades e 6 meses aqui no Olimpo, né? Mesma coisa. Mas o que acontecia com esse Capricórnio, né? Porque ele é um ser que era metade cabra, arava, metade peixe, nadava. Tá? Por isso que eu prefiro usar esse símbolo e não aquele símbolo do tal, porque este símbolo representa exatamente metade da cabra e metade do peixe, né? E é esse o trabalho do Capricórnio. Ele tem que revirar a terra, é um signo de terra, depositar os nutrientes, para depois voltar para o seu meio. Só que quando ele faz, ele torna a terra fértil. Esse revirar a terra nada mais é do que o trabalho de qualquer capricorniano em busca da competência, em busca da excelência, em busca da qualidade, em busca das minúcias, em busca de todos os pormenores. E desta forma, tá? Mesmo sem o Tolkien saber, porque não foi esse o propósito, como ele mesmo disse, ele não era místico, ele não escreveu nada místico, ele pode não ter se tornado autoconsciente, mas ele fez uso do atributo divino da consciência. Porque o que ele veio trabalhar foi exatamente isso. E se a gente for observar esse trabalho monumental, não falo nem dos outros, né? Não falo nem de Silmarillion. Ele trouxe à superfície conhecimentos místicos que, na verdade, estavam na Irlanda, são originários da Irlanda mesmo, mas que percorriam apenas os caminhos de poucos iniciados. E que foi revelado para toda uma juventude. Se vocês se lembram, eu acho que foi no início do milênio, a molecada toda sabia até falar a língua dos elfos. Tinha card, cosplay e o caramba. Sem querer, eles estavam vivendo todos esses arquétipos que o Tolkien trouxe à superfície. Tá? Vamos em frente. Tá? O princípio é o mesmo. Tanto que os textinhos são os mesmos, mas as cartas são outras. Fogo e ar, como eu tinha dito, não são exatamente uma Brastemp. Então, essa carta do fogo, o dar e receber, ele aqui está dando só estampa. Essa é uma carta que muitas vezes coloca o orgulho acima de tudo. Eu vou usar uma frase bem pop, tá? Essa é uma carta que muitas vezes você come sardinha em lata e arrota caviar. Essa carta de ar é justamente a travessia do Hades, onde você paga o pedágio das 2 moedinhas. Mas o dar e receber aí está contido. Você deu, o dar e receber são exatamente essas 2 moedas. É a carta da travessia.
Tem múltiplos significados aqui, mas é a carta exatamente da travessia. Né? E a travessia ela é feita com a entrega da mente. Quando você entra numa faculdade, que é o que essa carta representa, é conveniente você entrar com um papel em branco para você saber lidar com as novas informações que estão sendo passadas. Terra, a gente já falou, é a caridade, basicamente, é o compartilhar. E a carta de água é uma carta maravilhosa, é 6 de copas. Em qualquer tarô, o 6 de copas é uma carta linda. Porque é a carta da amizade. É a carta da cooperação. Então, para os 3 signos de água, se você tiver o Sol ali, você traz junto esse princípio do Sol de cooperação, essencialmente. Nos de ar, você traz a ideia de travessia. Então, Sol em signo de ar sempre é complicado. São pessoas que geralmente são mais ásperas, inclusive. E geralmente elas têm dificuldade de fazer essa travessia. A própria carta já mostra o porquê. Porque o ser humano não lida bem com a morte. Sol em fogo tem o famoso ciachismo. Sol em terra já é mais tranquilo nesse aspecto. Não quer dizer que elas oferecem dinheiro, mas nenhuma das cartas de terra se ensina a ensinar a trabalhar. Nenhum Sol em terra se nega a isso. Então, essa é a forma. Quer dizer, esse é o objetivo, em termos de consciência, que você deve procurar atingir. Eu vou estender um pouquinho mais. Só para passar outras ideias. Porque esse é o caminho que eu considero, assim, daqueles que estão acessíveis a gente, o mais difícil de todos eles. Então, eu acho que quanto mais referências a gente tiver, melhor é. Esse caminho entre a Lua e o Sol é representado pelo arcano do Sol. O Waite, genial, mas genial. O que ele faz? Ele representou o Sol todo maravilhoso ali, inclusive são 12 raios, 12 signos. No primeiro plano, você tem um cavalo branco e uma criança nua, representando exatamente bem-vindas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quer dizer, a ideia é exatamente a da pureza. Tem um yut, esse vermelho, esse manto vermelho é um yut, que é exatamente a centelha divina, que está disponível nesse caminho. Então, quando o arcanjo te libera o caminho e te puxa pela mão, a próxima mão que você tem é a providência divina. Não é fácil, tá? Estou avisando de novo. E atrás desse cavalinho com um bebê, tem um murinho, que ocupa quase metade da carta e um pouquinho mais se você considerar os girassóis. Então, veja, mesmo nessa carta você não vê longe. Você é limitado por esse muro, que é o véu de Paroquet. Então, você ainda tem mais um véu, você ainda tem mais um desafio. Então, não adianta você falar, vou imitar os passos de Cristo. Vai imitando, o caminho é esse mesmo. Mas não pensa que é assim. O que aconteceu com o Cristo? Para ele conseguir aquele corpo glorioso, ele fez uma coisa que eu tenho certeza que você não vão fazer. Ele se sacrificou na cruz. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia.
E aí ele voltou com o corpo glorioso. Aí quando a Maria chegou perto, nossa, és tu, não me toques. Ainda não estou pronto. Isso o terceiro dia não estava pronto. Tá? Então esse véu de paroquê representa, dentro desse contexto que nós estamos construindo, tá? Todas esses viver e morrer que a gente ainda tem pela frente, para a gente conseguir transpor essa barreira. Essa entrega que a gente tem de fazer, que é mental, emocional, consciente. Né? Por isso que esse caminho, essa letra hebraica é a letra Resh, que tem na pontinha de cima, à esquerda, é um Yud novo. Então é uma letra que tem a participação, vamos assim dizer, do eterno, de Deus, né? E ela tem a ver com o desenvolvimento da consciência. Na cabala hermética, essa letra hebraica tem a ver com a nuca. Por que com a nuca? Porque se a gente olha para o sol, além da gente queimar a vista, a gente tem a luz da lua batendo na nossa nuca. Aí a gente para, tô com medo. A gente inverte. Aí a gente olha para a luz da lua. Quer dizer, as duas esferas do mapa. A gente vai para aquilo que é mais familiar, que é a nossa zona de conforto. E aí o que rola? A luz do sol vai bater na sua nuca. Porque o trabalho que você tem para fazer não é você ficar preso ao sol ou preso à lua, mas você mexer a sua nuca e acompanhar os dois. Porque se fosse para você ser só consciência, você não precisava de um corpo e de uma alma. Para você desenvolver a consciência, você precisa do suporte do corpo, representado pelo ascendente, da alma, que faz esse diálogo com a consciência, e a consciência que você está aqui para evoluir. Tá? Antes de seguir, alguém tem perguntas? Henrique, só um comentário. E mais uma vez, né? Se você bobear, você cai na dualidade entre Sol e Lua. Cada um tem seu papel, você tem que ficar alternando entre os dois. A tua meta, alvo é o Sol. Sim, mas para galgar até o Sol é igual navegar contra o vento. 45 graus de vela subindo. E zigue-zague. Exato. É o famoso bordejar. Procura na Uhum. internet o que é bordejar. O pescador faz isso. Ele Precisa não de encara a duas onda velas de frente. para você fazer contra o vento. Você faz o zigue-zague. É 45 graus para um lado, 90 para você voltar para aquilo que você estava. 45, 90, 45, 90. E aí você vai fazendo. Porque você precisa fazer essa alternância. Né? Porque a gente ainda não está pronto para se tornar um ser solar. O ser solar é aquele corpo glorioso. Vocês lembram que na Bíblia diz a queda do homem? Nossa, nós caímos em pecado. Oh, meu Deus. Carregamos o pecado original. Oh, meu Deus. Para com isso. Meu, você pega uma pedra, pega o mouse aqui, o que acontece? É um corpo. Ele cai, não cai? A partir do momento que a gente ganhou um corpo, automaticamente a gente ganhou densidade. Caiu densidade, a própria gravidade atraiu. Enquanto a gente não tinha corpo, a gente não precisava cair. Podia ficar lá, mas não tinha um corpo. Tudo bem? Enquanto a gente era só consciência e alma, não precisava de um corpo. A partir do momento que virou consciência, alma, corpo, automaticamente ocorre a queda. Faz parte do processo. Tá? Eu trouxe mais um mapa que dessa vez tem relação entre Lua e Sol. Júlio Verne. Eu queria fazer uma pergunta, professor, por favor. Sim, só por favor. No início, o senhor falou sobre o objetivo é desenvolver o melhor que o seu signo solar tem para oferecer, né? Isso. Então, é necessário fazer um inventário dos hábitos e ver onde é que pode melhorar.
Para levar em consideração. Não, o caminho é mais simples. Olha, Veja que eu não citei certo. os outros astros. Para isso, você não vai utilizar os outros astros. Você vai pegar o teu ascendente e vai ver o quanto você se identifica com qualquer objetivo que você traçar pela frente. Certo. Você vai pegar Aí, pra- a Lua, né? Para ver de que maneira você vai dar você vai empreender esse caminho para você chegar no seu Sol. E depois você foca diretamente no seu Sol. É que esse caminho é o caminho mais direto, mas não é o caminho que normalmente a gente faz. não é o caso do Tolkien. Aí isso daí leva em consideração a casa que o Sol está posicionado também. Tudo. Mas se eu for entrar no mérito disso numa apresentação de 1h30, eu não consigo. Quer dizer que é o signo e a casa que se leva em consideração nesse trabalho. Mais um monte de coisa. Você vai considerar as dignidades essenciais, as dignidades acidentais, a interpretação normal do Sol, para quem puder chegar nesse nível. O dispositor, Mas os para quem só tem aspectos. uma capricho contigo, a informação que eu estou passando hoje é para quem tem uma capricho contigo, consegue sair do lugar. Consegue dar os primeiros passos para se tornar autoconsciente. Tá? É lógico que para um trabalho mais aprofundado, precisa de mais informações. E tem também, é legal se tiver o auxílio de estrelas fixas, é bom. Tá? E tem uma série de outras coisas que cooperam, que ajudam. Tá? Mas vamos assim dizer, o frugal, o essencial, o básico, tá? É você traçar, preferencialmente através de relações de aspecto, que é mais fluido, é mais fácil, é mais acessível do que outras relações que são subjetivas, né? Primeiro, do ascendente com a Lua, que é o caso aqui, o Júlio Verne não tem nenhuma relação do ascendente com a Lua. Tá? A gente vai discutir um pouquinho da biografia dele e vocês vão entender. Mas ele tem uma relação da Lua com o Sol. Tá? É o contrário do Tolkien. O Tolkien tem uma relação da Lua com como é que se diz? Com o ascendente. Mas não tem uma relação da Lua com o Sol. Então, o que acaba acontecendo? Ele e espiritualidade, nada a ver. Ele e acesso ao Santo Guardião, nada a ver. Mas isso não impede de que, por outros meios, eu vou usar os meios tecnológicos, por um lado. Então, naquele triangulinho, vamos voltar um pouquinho. Como é que o Júlio Verne trabalhou isso? O Júlio Verne trabalhou aqui, ó. Ele não tinha esta relação aqui, ó, entre Lua e o ascendente. Ele trabalhou aqui, nessa linha com Mercúrio, que é o aspecto intelectual, é a produção literária. Tá? Ele nem sequer estava ligado nessa busca espiritual. E ele trabalhou essa relação do ascendente com Vênus. Né? Ele foi, que eu sempre falo, como é que se diz? É uma inferência que eu faço da biografia dele, não é uma afirmação, é uma inferência. Né? Existem diversas biografias, a história de vida dele é bastante controversa. Tá? Existe muita coisa que é misteriosa da vida dele. Eu parto da ideia de que existia uma mulher que funcionava como mensageira, emissária de alguma ordem iniciática da época na França. Existiam diversas, então não dá para dizer que é A, B ou C. A foram os Illuminati, A foram os franco-maçons. Pode ser qualquer uma. Pode ser os Iluminados da Baviera, pode ser qualquer coisa. Tá? O Rosa Cruz do Oriente, e tem muito mais coisa, inclusive, que a gente não sabe. A ordem de Ísis, que estava ativíssima nessa época. Né? Tem um monte de coisa. Né? Mas, com isso, né, o que ele fez? Ele pula esse aspecto da familiaridade, ele não se familiariza com absolutamente nada. Tá? E aí, o que ele faz? Com a informação e com a inspiração, que na verdade vem com mensagem privilegiada, ele percorre este caminho aqui. Porque ele tem uma relação entre Lua e Sol. É uma quadratura.
mas é uma relação entre lua e sol. Tá? Então, a quadratura, e é uma quadratura minguante. Eu preciso produzir, eu preciso gerar. Então, ele tem duas fases da vida dele. A primeira fase da vida dele é a fase que ele produziu todas aquelas aventuras que a gente está careca de saber. A segunda fase da vida dele, pouca gente sabe, apesar de estar bem documentada, mas pouca gente sabe. Que ele produziu... ele foi o primeiro autor, não só de escrever ficção científica, mas foi o primeiro autor a escrever sobre sustentabilidade e ecologia. A segunda fase da vida dele, a última fase, na verdade ele já está bem mais velho, e os livros dele não foram publicados, porque nenhum editor queria publicar aquilo, porque ele já tinha construído uma imagem de ficção científica. Quem publicou foi o sobrinho dele depois da morte. Né? Eu li um dos livros, né? Tem na internet, mas se não me engano são 3 ou 4 livros. Eu li só um, né? Onde ele já traz, no mesmo estilo, né? Só que ele já, em vez de falar sobre ficção científica, sobre possibilidades futuras, ele fala justamente sobre sustentabilidade e ecologia. Porque caiu a ficha. Né? Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de coisas materiais e não de coisas espirituais. A gente está falando do uso da tecnologia, do uso sustentável da tecnologia. Né? A gente está falando de coisas materiais. A sustentabilidade, ela não é metafísica, ela é física. Ela é associada à substância. Tá? Então, Júlio Verne tem essa história. Vamos voltar para o mapa dele. Né? Então, no mapa dele, ó, Lua e Sol formam uma quadratura, minguante. A Lua está em Escorpião, 14. O Sol está em Aquário, 18. O Sol forma uma relação com o ascendente. Uma quadratura também. Só que o Sol, enquanto consciência, ele não dialoga com o corpo. Ele dialoga. Quem dialoga é a alma através dos sonhos místicos. Então, quem faz esse papel é a Vênus. Perdão, o Sol forma um trígono. Quem forma a quadratura é a Vênus. Então, quem faz esse papel de estimular o ascendente é a Vênus. E Mercúrio. Tá? Que são os atalhos, que a gente, numa outra ocasião, a gente conversa. Existem atalhos. É extremamente difícil a gente seguir. Tá? Buda falou para seguir o caminho do meio. É extremamente difícil seguir o caminho do meio. Então a gente vai pelas bordas. A gente vai apoiando numa parede, apoiando outra, que nem quando a gente aprendeu a andar, lembra? A gente pegava num corrimão, apoiava numa parede, apoiava no móvel, até a gente conseguir se equilibrar. E é a mesma coisa. Nesse ponto que nós estamos da humanidade, a gente precisa desses apoios. Senão a gente não consegue. Veja, eu vou dar um exemplo simples. De repente você está andando na rua e te bate um flash na cabeça, não entra naquela rua, nem te explica por quê, não entra naquela rua. Aí vem o racional e fala, mas eu tenho que entrar nessa rua, porque a padaria onde é que eu vou comer o pão, ela fica no quarteirão seguinte, esse é o caminho mais curto. Você vai ter uma batida, tem um assalto, tem coisa parecida, mas bateu um aviso ali, dizendo, não entra naquela rua. A gente não dá bola para a intuição. Você vai sempre para o racional. Agora, tem aquelas outras pessoas, né? Desculpa estar falando, porque eu conheço umas 2 ou 3 que são bem assim, elas se apoiam excessivamente na intuição e aí começam a falar abobrinha. Não dão suporte à razão, ao lado técnico. Porque esses 2 fatores eles precisam se equilibrar. Na verdade, não é nem se equilibrar, eles precisam dialogar entre si. Tá? Quanto mais saber técnico você tem,
mais... É a mesma coisa, quanto mais vocabulário você tiver, mais longe você pode chegar nos seus estudos. Então, do mesmo jeito, quanto mais informação você tiver, maior pode ser a sua iluminação. É essa a relação entre Mercúrio e Vênus. Tá? Então, Mercúrio precisa ser alimentado. Agora, quanto mais... O que acontece? Quanto mais você se ilumina, quanto mais informação vem através do astral, maior é o teu conhecimento técnico, porque você amplia o teu conhecimento técnico a partir do momento em que você percebe coisas que os outros não veem. É quando você se torna inventivo, criativo, engenhoso, que é o que aconteceu com ele. Júlio Verne é exatamente esse caso. Então, a diferença entre Tolkien e Verne é que Tolkien precisou mastigar, digerir, ruminar todos os conteúdos dele para que ele ficasse satisfeito do que ele estava produzindo. Verne produziu as pencas. São 50 volumes a série de aventuras deles. E ele produzia incessantemente. Mas, vamos assim dizer, ele podia ser autoconsciente. Só que ele não se interessava pelo assunto. Tanto não se interessava pelo assunto que quando a esposa dele morreu, ele nem sabia que a esposa estava doente. Quando um filho quis matá-lo, ele nem sabia que esse filho tinha raiva dele. Mas ele punha dinheiro em casa todo mês. Ele não deixou de faltar nenhuma, de suprir nenhuma das necessidades da família. Mas ele só se preocupava em produzir, produzir, produzir. Capricórnio, né, Henrique? Não, ele é um aquário. Ah, ele é um aquário? Ele é um O aquário. outro era Capricórnio. Mas é a relação, a Lua não forma relação com o ascendente. Ah, tá. Tá? Então ele não se familiariza com o entorno. Uhum. Tá? Perguntas. Ideias. Não concordo com nada que você disse, Henrique. Não, só uma coisinha a respeito do Tolkien e a respeito do Júlio Verne, né? Sim. Não. Antes de mais nada, deixa eu voltar um pouco a fita sobre a imitação Volta, de sim. Cristo. Não, vou voltar mais ainda. Quando você estava falando do signo de Capricórnio, do signo de Escorpião e o símbolo, né, no ciclo astrológico do Escorpião e não da Águia, né? Eu acho que talvez seja um lembrete de que esse é o primeiro passo ou por onde geralmente se começa, que é o do mais cru que existe. E a partir desse primeiro passo pode-se tentar chegar à águia. Talvez seja por isso que não se colocou a águia, ou não se pensou em olhar na constelação a figura de uma águia. Eu fico Mas imaginando... quando você coloca, por exemplo, a carta da Roda da Fortuna, do tarô, né, onde você tem os 4 animais míticos, né, você tem a águia. Quando você tem os arcanjos representados, você tem a águia também. Então, é bem a ideia de tentar esconder algum conhecimento, esconder algum saber. Né? Eu fico muito com essa ideia de que na Cabala, né, ao contrário do que o pessoal diz, conhecimento velado, na Cabala está tudo exposto. E na astrologia, que aparentemente está tudo exposto, está tudo escondido. Para mim é exatamente o contrário. Sim. Tem uma coisa, nisso que você me falou, me lembra o Evangelho, quando Jesus, segundo Mateus e os outros apóstolos, né, dizia, ouvirão e não escutarão. Isso. Eu falo através de símbolos, mas para aqueles que têm, quem tem ouvidos que ouça, assim, aquele que está preparado de fato para ouvir o que se está dizendo, ele vai ouvir. Ou se não ouvir, eu
dou uma colherzinha de chá e explico assim como aconteceu. E ele falava, dizia a parábola, e em seguida explicava. Bom, agora, quanto ao Tolkien e o Júlio Verne. Júlio Verne, né? O sol de ambos, né? Um é terra, não tinha como ser sem ruminar, sem voltar e pegar da raiz, cada vez raiz, e a autoridade, a excelência, né? A autocobrança pelo sol, né? Como eu quero ser reconhecido, né? Pela minha autoridade, pela É o brilho, o pela poder e a autoridade, profundidade das minhas exatamente. raízes e das minhas estruturas. E uma coisa que me chamou muita atenção, que assim, eu imagino que para ele, particularmente, além dessa busca pela autoridade a partir de si, que é o caminho da minha conscientização, tinha um prazer por conta de Vênus não, por conta de Virgem estar na quinta casa e Mercúrio estar também em Capricórnio. Pode ser, pode ser. Porque, veja, o que trazia prazer para ele era justamente a perfeição, né? Se você for pensar dessa forma, né? Professor, Faz sentido. eu tenho uma dúvida também, professor, aqui. Vamos lá, Marcos. A prática mais adequada assim para tentar trazer alguma lucidez, trazer essa energia do sol ou chegar até Primeiro passo, Santo Anjo isso é Guardião. Se não chegar no Santo Anjo Guardião, se não souber o uma nome dele, prática, nem adianta uma você ir prática, adiante. uma prática, professor, seria, no caso, você falou até no início, a prática da meditação, né? Tem até comprovação científica que melhora a situação cardíaca, que melhora o Meditação é cérebro, né? fundamental. Existem diversas, mas a meditação E, existe até na Escola Paulista de Medicina. Ela tem dado dentro dos próprios cursos, tem um nome que agora eu não vou me recordar, que são medicina complementar, se não me engano, que chama, e que inclui meditação. Então, a Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo, né, ela leciona num curso complementar, ela leciona técnicas meditativas. Quem dá, inclusive, para quem conhece, é o Marcelo Tschermak, né, que se dedicou a isso. E não sei se é competente, eu tenho as minhas reservas com relação a ele, porque eu conheço ele antes de ele ficar importante, né? E as pessoas, assim, eu acho que se aquela fruta nasceu tomate, ela não vai virar, de repente, um blueberry. Ela vai continuar tomate pro resto da vida, né? Então eu tenho as minhas referências com relação ao Marcelo, mas é ele que até hoje, já tem muitos anos, deve ter uns 25 anos já, que ele se dedica a isso, e ele é certificado, inclusive, no exterior, inclusive pela própria Escola Paulista de Medicina. A meditação é fundamental. É, quando tem um livrinho, que é um livrinho que parece até imbecil, né? Mas que eu, como mestre martinista, sempre recomendei a leitura, principalmente no grau associado. As pessoas me perguntam, o que eu tenho que estar fazendo? Né? Você tem que estar em meditação constantemente, é o orar sem cessar. Como é que eu faço isso? Aí eu não vou contar essa história. Né? Eu vou te dar um livrinho para você ler. Na época, vamos imaginar assim, a inflação correu solta aqui no Brasil, mas em 2015, esse livro custava, eu acho que 12 ou 14 reais. E chama-se Relatos de um Peregrino Russo, editado pela Vozes, né? Autoria desconhecida. Né? É possível baixá-lo na internet também. Né? E ele relata as peripécias de uma pessoa que estava em busca de saber como é que como é que faz para orar sem cessar. E ele, ao longo do livro, ele percorre diferentes tipos de pessoas. Ele pergunta para o douto, pergunta para o simples, para as pessoas que ele achava que podiam ajudá-lo. Tá? Até que no final do livro ele consegue, aí tem a continuação dos relatos, que eu acho desnecessário, e ele chega nesse estado do orar sem cessar. Esse estado do orar sem cessar, é uma maneira de você representar, mas é de você estar o tempo todo consciente. Veja, eu comecei essa apresentação, por isso foi bem pertinente, Marcos, o que você colocou. Eu comecei essa apresentação dizendo que a gente não é consciente da nossa respiração. A gente respira e não se liga.
a gente já faz isso por automatismo, né? A espiritualidade, ela interage conosco através da respiração, é o prana, né? Nem nada disso é novidade, tá? Se a gente não é consciente nem do ar, como é que você quer ser consciente da espiritualidade? Tá? Então, vamos por partes. Tá? Por isso que qualquer técnica meditativa começa com a respiração. Você tomar consciência da sua respiração. Inspira, expira, né? Vê o diafragma entrando, oxigenando todo o corpo, várias técnicas. Né? Seja Osho, seja uma meditação Rosa Cruz, seja uma meditação budista, zen, taoísta, seja o que for, tá? Todas elas partem de uma meditação. No Tai Chi tem umas meditações fantásticas, que na verdade não são do Tai Chi, são de uma outra técnica. O Márcio pode até me ajudar daqui a pouco, porque ele conhece isso melhor do que eu, né? Mas a meditação é o primeiro passo, porque você precisa atingir este estado, tá, do orais sem cessar. Então você toma consciência da respiração e por meio dela você toma consciência simultaneamente de que você está aqui agora, o mundo material, e que a espiritualidade está funcionando ao seu redor. Vai ser natural que você vai começar a perceber o mundo à sua volta. Vamos voltar para a Lucy. É quando ela começa a enxergar as árvores com aquela vibração em torno. Tá? Então, são as auras das árvores que ela percebe em cores. Quando você percebe isso, você chegou no primeiro estágio. Por isso tem essa relação, né, professor? Quando a gente estava começando a Para conversar, começar, é tomar consciência da respiração. Meditação, que você descreveu agora, 10, é fundamental. quando a gente estava começando as aulas, eu me lembro que o senhor falou, olha, Marcos, as duas práticas fundamentais para esse trabalho de espiritualidade com relação à astrologia, eu me lembro que falou da lua, que era a oração, que vai lidar Isso. justamente com as emoções, você até se acalma quando reza, né? E a outra é a meditação, que é tomar consciência que está relacionada com o sol. Isso, mas Então, quando você faz, as veja duas só, combinadas, né? você vai fazer uma para você chegar na outra. Agora, lembrando que você só vai, nessa encarnação, e talvez nas próximas 15, a gente só vai tomar consciência daquela parcela. Tá? Então, se nessa encarnação você nasceu aquário, por exemplo, você só vai tomar consciência daquela parcela aquariana. O restante das encarnações, dos signos, ou você já desenvolveu, ou você ainda vai desenvolver. Mas é só aquilo. Quando você chega no Sol, significa eu tenho domínio do todo. Ou seja, você concluiu as 12 tarefas de Hércules. Eu não acho, em função da complexidade dessas experiências, que daqui a 15 encarnações a gente tenha conseguido melhorar. Assim espero. Mas eu não acredito que a gente ainda consiga ter consciência do todo. Rapaz, é muito impressionante a relação, as analogias, né, que existem entre a astrologia e a natureza humana. Quando você começa a rezar ou praticar mantras, automaticamente, se você tem algum problema emocional ou estomacal, melhora, né? Mas isso é para cada um, né? Isso é para cada signo. Existe uma ordem chamada ordem ordoádica, né? O condutor da ordem ordoádica no mundo chama-se André Biasi, o cara é genial, né? E o cara recuperou uma série de manuscritos gregos. Só que o cara que conduz a ordem aqui no Brasil, que é o Marcelo Del Débio, tá? A diferença entre ele e um balde de porcaria é só o balde. Não, Marcelo Del Débio é um lixo. Tá? Ele não se devia se meter em coisas que ele não sabe. Tá? Ele é muito bom em RPG, criador de jogos de RPG, estratégias de RPG. Ele tem uma empresa de RPG, também desses jogos RPG. É uma empresa muito próspera e isso ele é bom. Tá? Ele é reconhecido mundialmente por esse aspecto da vida dele. Mas na senda iniciática, tá? Ele é um zero à esquerda. Tá? Ele é um garganta. Tá? Mas por uma questão de QI, olha como é que QI é importante. Tá? O Marcelo foi justamente a pessoa a quem
o André de Biasi delegou a condução tanto de uma ordem martinista que ele traz, né, como da ordem ogdoádica. O trabalho da ordem ogdoádica são mantras, movimentos corporais, né, que diz ele que vem da antiga Grécia, né, e certas danças, né, que são realizadas para os astros, né? Então é feito um trabalho para os astros. Disse que todos os trabalhos alcançam exclusivamente até Marte, porque lá na ordem ogdoádica diz, apesar de existirem trabalhos para todos os astros, a humanidade, para os próximos 2.000, 3.000 anos, o máximo chega em Marte. Eu não acredito que em 2.000, 3.000 anos chegue em Marte. Tá? Eu não acredito que Professor, daqui sobre a 12.000 anos a gente tenha conseguido chegar no Sol. Professor, essa concepção sua aí sobre a dificuldade de chegar até o Saturno, né? Está relacionado com o nível atual da humanidade, porque eu vejo assim que da, do mundo sublunar até o Sol são práticas assim mais voltadas para o interno, né? A meditação, é o estudo, é a contemplação da arte, a oração, enquanto que do Sol até Saturno lembra muito esse negócio dos sacrifícios, da religião em comunidade, né? Desse lance mais social, né? Tem a ver com isso, Isso. professor? Vamos lá. São etapas que a Terra tem de estar passando, tá? A etapa que nós estamos passando agora, se não me engano, é a quarta, é bem a etapa intermediária, tá? E nessa quarta etapa, nosso objetivo realmente é o desenvolvimento do ser solar, tá? Porém, essa etapa, ela é ainda bastante longa, tá? É a nossa missão, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, um diagrama, que era o diagrama que eu queria deixar para concluir. Deixa eu ver se eu deixei ele para frente. Não. Isso já é o teaser. Esse diagrama aqui, ó. O nosso trabalho aqui na Terra, tá? É só esse círculo aqui. Esse círculo compreende os arcanjos, perdão, os anjos, os arcanjos e os arqueus, tá? Que estão nesse círculo azul. Hoje, nós não temos contato com os anjos, mas podemos ter. Para que, através dos arcanjos, nós possamos ter contato com os arcanjos. Se você se lembra na primeira apresentação, eu disse que os arcanjos cuidam dos indivíduos e das famílias. Os arcanjos cuidam das nações, dos muitos povos. Os arqueus cuidam das épocas culturais. O nosso primeiro objetivo é nós nos tornarmos anjos. E isso só é feito com a consciência solar. Então, quando Cristo derramou o sangue dele no Gólgota, ele tornou isto possível. Antes do Cristo ter derramado o sangue, antes do sacrifício do Gólgota, ou do mistério do Gólgota, não era possível você ser autoconsciente. Não havia meios. Não tinha como. Então, isso veja só, a gente ainda é bebê em termos de evolução da humanidade. Agora, esse período que nós estamos vivendo, que a gente vê, de tudo, não vou dizer 2 anos para cá, eu vou incluir um período anterior, mas de uns 10 anos para cá, a gente vê as maiores barbaridades, ao mesmo tempo que a gente vê os desenvolvimentos científicos, umas descobertas maravilhosas. As duas coisas andando lado a lado. Nos últimos 4, 5 meses, as descobertas científicas têm sido assim formidáveis, elas estão muito próximas do que a gente aprende em escolas de mistério, né? Só falando linguagens diferentes, mas tratando exatamente da mesma coisa, tá? Então a gente está exatamente num ponto muito fronteiriço da humanidade no que diz respeito a essa elevação. O alvo é o Sol, tá? Que é a consciência crística que está representada aqui.
tá? Mas, como eu disse para vocês, no meio tem o véu de Paroquet. A gente ainda precisa transcender o tempo. Para quem é martinista, a gente ainda precisa sair do eixo do fogo central incriado, tá? Que é o limite do tempo. Tá? O fato da gente ter evoluído, ter nos tornado autoconsciente, não implica da gente ter se tornado autônomo em relação ao tempo. Não implica que a gente se tornou coeterno. Tá? Porque a gente ainda, enquanto a gente estiver dentro desse círculo, a gente ainda precisa estar reencarnando. Tá? Então não vão ser apenas 15 encarnações que vão fazer com que a gente possa deixar de estar encarnando. Tá? Então o Sol é alvo, né? Mas a gente precisa saber que é utópico. Tá? A gente tornar-se igual ao Cristo é utópico. Tem até um livro chamado Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, tá? Que também é uma leitura recomendável. Né? Mas é utópico, mas é alvo, é objetivo. Né? É o que Cristo, né? É o Cristo. Eu vou agora retomar uma coisa que o Francisco nos colocou agora há pouco, né? É o Cristo que é representado ali com o corpo glorioso pronto, tá? No dia de Pentecostes. Tá? É aquele Cristo. E se você quiser saber o que o Cristo fez naquele período, né, que ficou registrado nos Atos dos Apóstolos, né, procure uma versão do Piste Sofia, que não seja do Samuel Almveor ou daquele Raul Branco. Existe uma versão que é só o texto, né? E você vê quanto peteleco Jesus dá na cabeça do Tomé, porque parece que ele não entendeu, tá? Que a única que entendeu é a tal da Madalena, tá? E a Madalena que explica, pô, Tomé, seu burro, só falta dizer isso, tá? Mas esse Piste Sofia é exatamente a descrição do que Cristo fez nesses 3 dias. As 3 operações que ele fez antes dele ressuscitar. E qual que é o nosso papel de fato, né? Quando a gente retomar o nosso papel glorioso, o nosso corpo glorioso, que é a gente se tornar igual a ele. Tá? E então vamos assim dizer, são as últimas informações, entre aspas, secretas, né, que foram passadas aos discípulos. Né? Então, isso vem um pouco antes de Pentecostes. E aí, Pentecostes é a suprema iniciação. Né? Aí é quando eles falam línguas. Né? Então, eles não têm mais as fronteiras representadas pelos idiomas. Né? Na verdade, a experiência de Pentecostes é muito mais ampla. Né? É só vocês lerem direito o que está escrito nos evangelhos sobre Pentecostes, vocês vão ter a compreensão da dimensão desse Pentecostes, o que ele foi para os discípulos. Tá? E essa experiência de Pentecostes é a experiência representada por esse caminho aqui. Eles tiveram essa experiência e eles ultrapassaram o tal do véu de Paroquet, que eu nem vou comentar hoje, né? Mas é um desafio importante que a gente tem. Tá? Por isso que a gente não vai conseguir chegar no sol tão fácil, mas a gente precisa insistir no caminho. Tá? O universo, tem o Ricardo que ele gosta de repetir isso para mim, o universo detesta desperdício. Tá? Vamos tentar ser útil, e o nosso sentido de utilidade é justamente esse da gente conseguir se elevar e trazer os outros juntos, a começar pelos nossos familiares. Tá? Eu vou mais ou menos finalizar, já é 21h43, mas antes eu vou dar o teaser do nosso próximo encontro. Tá? Daqui a 2 semanas eu vou mudar um pouco de assunto e vou falar de um tema bem diferente. Eu vou falar do papel das estrelas fixas. Não será uma aula de estrelas fixas, tá? Mas eu vou introduzir, né? Eu vou fazer 2 encontros, num primeiro momento, 2 encontros também sobre estrelas fixas, porque a parte introdutória é bastante ampla, né? Eu ainda não sei o segundo encontro, como é que eu vou fazer, vai depender do que eu conseguir desenvolver no primeiro, né? Se eu conseguir desenvolver toda a introdução no primeiro, o segundo vai ser provavelmente uma constelação, né? Se eu não conseguir, né, eu vou desenvolver a continuação da introdução no segundo e vou falar de outra constelação, né? Se eu puder falar da constelação, por exemplo, do Touro, que é uma super interessante, que tem muita história, ou da constelação da Ursa, que é outra constelação super importante, mas que não é uma constelação que ela é mencionada
na grande maioria dos livros, né? O pessoal só lembra da Polar e da Dube, né? E nem tem grande importância astrológica, mas conta histórias, né? Aí, 3/17. Gente, tá errada essa data aí, tá? Eu vejo. Hoje é 3, tá? É dia 10, é dia 17/9. Obrigado, Ricardo. Tá? É exatamente daqui a 2 semanas. Então, daqui a 2 semanas eu vou começar falando das estrelas. Por que eu vou fazer esse link? Porque as estrelas fixas são os arcanjos. E são exatamente os arcanjos. Num primeiro momento, os arcanjos, também os arqueus estão aí. Tem um monte de gente. Mas num primeiro momento, a gente vai pensar neles como os arcanjos. E como os arqueus. Então, eles são, vamos assim dizer, são pontos de luz, tanto num sentido metafísico, como num sentido físico. Tá? E a gente tendo conjunção desses astros no mapa da gente, ajuda bastante se você souber seguir o caminho. Deixa eu fazer o encerramento, gente. A gente acabou se estendendo, foi bem bacana. Para quem quiser depois repetir, ver de novo, esse clipe depois estará no meu canal do YouTube. Tá? Uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado. Vou só fazer uma prece para a gente encerrar. Fechar os olhos. Fazer uma respiração lenta, profunda. Aquietando nossos pensamentos. Aquecendo nossos sentimentos. Aproveitando para elevar os nossos pensamentos, para que depois a gente possa vê-los refletidos, quer dizer, lua de novo, de uma forma ampliada, e agradecer pela inspiração, pela iluminação que todos nós experimentamos durante esse trabalho. E que as bênçãos do plano espiritual se estendam a todos nós, nossos familiares e as nossas pessoas queridas. Gente, uma ótima noite. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui nesse grupo. Tá? Obrigado, Ticiane, Silvia. Vou citar os aqui que eu tenho marcado ainda aqui: Rafael, Ricardo, Mônica, Marcos, Francisco, Fabiana, legal ter vindo, Eliana. São 2 André que eu tenho marcado aqui, não sei se são o mesmo. Tá? A Ana, que legal que tenha vindo. Tá? E parece que um dos André deve ser o André Arthur. Tá? Gente, ótima noite para todos vocês. Muito obrigado. Henrique, foi Obrigado, ótimo. professor. Obrigada. Massa. Boa Valeu, noite. obrigado. Boa noite. Boa noite.